Salve Maria, bem-vindos novamente. Agora vai dar certo, né? Eu olhei aqui, minha internet está tudo ok. Não é possível que ela vai inventar de falhar logo hoje. Fizemos live esses dias aí tudinho, nunca não travou mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo amado de Deus. Tudo ok aí? Podemos iniciar o nosso tema dessa noite? Só me avisa aí, por favor, aqui nos comentários se está tudo ok. Que aí a gente já vai começar. Dá tempo de você compartilhar com alguém, se você quiser compartilhar, tá bom? Pode ficar à vontade, se quiser convidar mais pessoas para estar presente conosco aqui nessa noite. Amados, como prometido, eu vou falar sobre a teologia do matrimônio, tá? Existe uma espiritualidade muito bonita nesse sacramento, que é um sacramento belo, um sacramento santo e um meio de santificação. Então nós precisamos conhecer algumas coisas em relação a toda essa realidade do sacramento do matrimônio, né? Para que nós possamos compreender a riqueza que nós abraçamos e que também o sacramento do matrimônio é um meio de santificação. Às vezes nós achamos que só é chamado a ser santo somente os religiosos. Não, a santidade é para todos, tá? Seja independente do estado de vida. A primeira vocação é ser santo. O estado de vida pode ser religioso, pode ser o sacerdote, pode ser, no caso, o meu, né, que eu abracei, que é o matrimônio, enfim. Mas a primeira vocação é ser santo, tá? E cada um deve se santificar no estado de vida que abraçou, como hoje nós vamos falar do sacramento do matrimônio. Para começar sobre esta teologia do sacramento do matrimônio, nós vamos começar com o livro de Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 8, que está escrito assim, olha: O Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequado. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, levou ao homem para ver como ele o havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nome a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele um auxiliar que lhe fosse adequado. Então o Senhor Deus mandou o homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne de minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher,
e já não são mais que uma só carne. Vamos pegar aqui. Primeira coisa, veja, para aqueles que são chamados à vocação do matrimônio, precisa entender que a esposa, a mulher que o Senhor vos conceder, o que essa mulher ela tem que ser para ti? O que ela é para o homem? Aqui o texto é muito claro, fala que ela é um auxílio adequado. Então o matrimônio é isso. São duas pessoas que se unem para trilhar o caminho de Deus. São duas pessoas que se unem e uma vai auxiliando a outra. É muito natural, onde o homem é forte, a esposa vai ser fraca. Aonde a esposa é fraca, o homem vai ser forte. E um vai auxiliar o outro, tá? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Então, certa vez um homem me dizia assim: Hélio Maria, minha esposa é uma desgraça. Eu falei: olha, não fale isso, né? Porque desgraça é uma pessoa que não tem a graça de Deus. Uma pessoa que está fora da graça de Deus. Vai ficar gravado sim, tá? No YouTube, depois eu vou colocar lá. Não, a esposa não é uma desgraça. A esposa é um auxílio da graça de Deus. A esposa é uma ajuda, um auxílio adequado. Então Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então deu um auxílio adequado. E o interessante, de onde a mulher foi feita? Foi feita da costela do homem. A palavra costela significa vida. Então a mulher é tirada da vida do homem. E o interessante é que por isso que o homem e a mulher se atraem. Estamos falando de atração no sentido ordenado das coisas. Esquece a desordem. Não estou falando no sentido de que um homem olha para a mulher, vê o corpo dela e começa a desejá-la. Isso aí já é desordem, mas na ordem ainda. Porque aqui não havia desordem. Qual é o sentido que os opostos se atraem? No sentido ordenado. Quando a mulher olha para um homem e fala: nossa, que homem elegante, bem educado. Quando o homem olha para uma mulher e fala: nossa, que moça bonita. Olha como ela é educada. É nesse sentido. Sabe, quando um se encanta com a beleza do outro, sem ser nesse sentido de prazeres desordenados. Então, por que eles se atraem? Os santos padres já explicavam por quê. Porque a mulher tende a voltar à sua origem, ou seja, ela foi tirada do homem, né, da costela do homem, e o homem sempre procura aquilo que lhe falta. E o interessante é que quando Adão vai dar nome aos animais, Adão percebe que todos os animais têm um ser semelhante a ele. Mas Adão percebe que está sozinho, não tem um outro ser semelhante a ele. Então é quando Deus envia sobre Adão um sono profundo. E aí é quando Deus então faz Eva. O sentimento de Adão era uma tristeza, solidão, estava sozinho. Não tinha um outro ser humano dotado de inteligência, de razão como ele. Então, olha como é o sentimento de tristeza. Mas quando Deus faz Eva, o sentimento de Adão já não é mais de tristeza. Quando Adão olha e vê a mulher, Adão então entra no sentimento de exaltação. Agora sim, é carne de minha carne, é osso dos meus ossos. O Papa São João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai falar que aqui é como se fosse um canto nupcial. Não é muito romântico, mas seria a primeira cantada que houve na história da humanidade, né? Sei que talvez uma mulher não entenderia nada, um homem chegar para ela e falar: carne de minha carne, ossos dos meus ossos. Mas São João Paulo II fala que aqui é um canto nupcial. E o interessante, eu não li, mas no versículo 25 fala: o homem e a mulher estavam nus e não se vergonhavam.
Então veja que coisa bonita, nós vamos chegar lá. Até a relação dentro do sagrado matrimônio, que não é como às vezes a gente escuta, que dentro de 4 paredes pode tudo, mas ali é para quê? Para que através também do corpo, eles glorifiquem a Deus. Adão, quando vê Eva, Eva estava nua, e Adão se põe a exaltar a Deus, a agradecer a Deus, a engrandecer a Deus, e começa então a dizer o que nós falamos, agora sim. Ele não se sente mais sozinho, mas ele se sente realizado, ele se sente completo, né? Lógico, em certo sentido, porque a teologia do corpo também fala de uma solidão originária, né? Então é muito importante eu colocar isso também aqui. Por quê? Porque Deus nos criou com uma solidão originária, diz São João Paulo II na teologia do corpo. E eu quero já falar sobre isso, por quê? Porque às vezes a pessoa ela se sente sozinha ou sozinho, né? Aí fala bem assim, eu estou me sentindo muito sozinho, eu estou carente, eu vou arrumar uma pessoa para me namorar. E mesmo namorando, vai se sentir sozinho. E quando noivar, vai continuar em determinados momentos se sentir sozinho. E quando casar, em determinados momentos, vai continuar se sentindo sozinho. Por quê? Porque esta solidão originária é para nos levar a Deus. É aquilo que Santo Agostinho dizia, no coração do homem há um buraco do tamanho de Deus. Só Deus vai poder preencher. Por mais que eu amo minha esposa, por mais que eu me sinta realizado com ela, estando casado com ela, há determinados momentos que eu me sinto só e que ela também vai se sentir só. E isso não porque casei com a pessoa errada, mas porque Deus nos criou com uma solidão originária e essa solidão ainda continua porque só Deus pode preencher. E como minha esposa não é uma deusa, então permanece no meu coração esta solidão originária e também no coração dela porque eu não sou Deus. Deu para entender isso? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes na época de namoro, eu ainda estou me sentindo sozinho, vazio, aí fica trocando de namorada como se troca de roupa, né? Ou então vai, casa, entra numa crise achando que casou com a pessoa errada, enfim. Então isso vai continuar acontecendo, tá? E uma coisa interessante desse texto, a costela está de qual lado, gente? A costela está do lado. E aí os santos padres explicam também isso, né? Deixa eu virar um pouquinho para cá para mim não tampar ali Jesus na cruz. E por que isso? Olha o que os santos padres vão dizer. Por que Deus não fez Eva da cabeça do homem? Porque Eva não deve dominar o homem. Por que Deus não fez Eva dos pés do homem? Porque não deve o homem pisar, humilhar a sua esposa. Mas Deus fez Eva da onde? Da costela. A costela está onde? Do lado. Por quê? Matrimônio é isso. São duas pessoas que caminham, que se unem para caminhar lado a lado rumo ao céu. É o meu companheiro, a minha companheira, é meu sirineu, que vai me ajudar a carregar a cruz de cada dia, que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Então é feito do lado, para que os dois caminhem lado a lado. E aí uma coisa interessante, né? Eu sei que é difícil, talvez você é convertida, seu marido não é, talvez é o marido que vai para a igreja, a esposa não vai. Eu sei que é difícil, agora cabe rezar, mas para aqueles que ainda estão se preparando para isso, entenda isso. O casal que não caminha lado a lado, o casal que não caminha junto perde Jesus. Lembra quando Jesus ficou perdido no templo? Nossa Senhora achava que Jesus estava na caravana dos homens com São José. São José achava que o menino Jesus estava na caravana com as mulheres junto com Nossa Senhora. E quando as caravanas se encontram lá na frente, percebe que o menino Jesus não está ali. Então vamos fazer uma interpretação espiritual aqui, né? Casal que não caminha juntos
perdem Jesus. Não que Nossa Senhora e São José não caminhassem juntos, mas é um exemplo para que vocês entendam o que eu quero falar aqui. Então, o matrimônio não é uma coisa meramente humana. Uma vez eu vi uma pessoa, Lógico, a vocação religiosa, o sacerdote, meu Deus, é algo extraordinário. Mas fiquei triste quando uma pessoa falava tudo isso, da vocação religiosa, sacerdotal, e mostrava a vocação matrimonial meramente como uma coisa simplesmente humana. Está errado. Porque ninguém é capaz de viver... Hoje meus pais estão fazendo 40 anos de matrimônio. Ninguém vive 40 anos um ao lado do outro, amando-se, perdoando, sem a graça de Deus, sem um auxílio do lado espiritual. Então não é uma coisa meramente humana. Sim, é humano, mas tem coisa divina no sacramento do matrimônio, que é o que a gente vai entender aqui no desenrolar da nossa catequese de hoje sobre essa questão. Mas guarde isso, Guarde isso. É feita do lado, para caminhar lado a lado. E tem uma coisa aqui. Olha, a costela está debaixo de um outro membro meu, que é esse aqui, ó. Ou seja, está debaixo, do meu braço. Por quê? Porque o homem é chamado a ser o guardião, o protetor do lar, o sacerdote da casa, o homem da lei, que vai oferecer sacrifício a Deus pela sua família. É aquele que vai proteger a sua casa, é aquele que vai proteger a sua esposa. Por isso as mulheres que estão aqui, elas podem confirmar isso nos comentários. Uma mulher, quando ela começa a namorar, se ela não sentir segurança nesse homem, dificilmente ela vai casar com ele. Então o homem precisa passar esta segurança para a mulher, passar essa proteção, esse cuidado com a mulher. Deve zelar a esposa que Deus a escolheu entre várias e milhares. Foi essa que Deus escolheu para mim. Então tem esse significado, dessa questão aqui. E aí nós poderíamos pegar São Paulo, que São Paulo lá na carta aos Efésios vai falar assim para os maridos, Primeiro fala assim para as mulheres, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é chefe da igreja. Então olha só que interessante, Aqui é um ponto que eu quero explicar, porque às vezes é uma coisa que não é muito aceita. Como assim eu tenho que ser submisso, Gente, Sagrada Escritura, pelo amor de Deus. Não vamos achar que nós somos mais sábios do que Deus nos ensina por meio das Sagradas Escrituras, tá? Mas o que a questão aqui é que não se compreende o significado da palavra submissa. A mulher seja submissa ao homem. A palavra missa significa missão. Sob. Alguém que está por baixo da missão. Esse estar por baixo aqui, na verdade, significa o quê? O suporte, tá? Então, é alguém que é submisso, é alguém que é o suporte da missão. Por exemplo, eu tenho uma missão, sou missionário. Então, quando eu viajo, tem alguém que está no suporte para que eu esteja viajando. Que é quem? Minha esposa, cuidando dos filhos, rezando pela minha missão. Então, olha como é bonito o significado de submissa. Por isso, a própria Sagrada Escritura também vai dizer que a mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. Porque essa mulher é o auxílio, volto a dizer, o auxílio adequado. É aquela que vai ser o suporte da missão do marido. Lógico, os dois vivem, minha esposa caminha comigo na comunidade missionária mariana. A missão também dela, quando eu saio para evangelizar, os méritos não é somente meu, mas os méritos também são dela.
que falou: olha, amor, vai com Deus. Deus te abençoe. Estou aqui rezando e cuidando dos nossos filhos. Então isso que significa a palavra submissa. Não quer dizer que o homem tem que pisar em você. Não quer dizer que o homem tem que ficar te humilhando, dizendo: olha, eu sou a cabeça da casa e pronto, final, eu que mando, a última... Não é nada disso de machismo, mas também não é nada de feminismo. Entenda, deu para entender um pouco o que significa esta palavra submissa? Você é o suporte. Então é aquele ditado, né? Por trás de um grande homem, né? Embora eu não seja esse grande homem, mas tudo bem. Por trás de um grande homem sempre tem o quê? Uma grande mulher. É assim na história até da salvação. Jesus e a Virgem Maria, não é? Adão e Eva, né? Lógico, erraram, caíram, mas na história da salvação, Jesus e a Virgem. Então, por trás de um homem, sempre existe uma grande mulher. São Francisco, Santa Clara, e por aí vai, né? Quantos santos tiveram esse convívio, né? Até mesmo São Bento com a sua própria irmã, e por aí em diante. É uma realidade essa que é muito claro isso para nós. Então, isso é o significado. Então, Deus pede para as mulheres serem submissas aos maridos como ao próprio Senhor. Sabendo que você sendo submissa ao seu marido, não é por causa dele em si, como ao Senhor, para agradar ao Senhor, para agradar a Deus, tá? Porque o marido é chefe da casa. Então, quando inverte aqui as coisas, dificilmente esse matrimônio vai para frente. Quando a mulher dentro do lar quer tomar o lugar do homem, quer ser o homem da casa, as coisas não dão certo, gente. A própria história nos mostra isso. E as mulheres, com a sabedoria que Deus dá, pode ajudar os homens a entenderem isso. Minha esposa mesmo, meu Deus do céu, nessa área quem me forma é ela. Né? Ela estuda muito sobre a educação dos filhos, essa realidade, e tem ponto que ela fala: amor, isso aí é você, ó. Você que tem que ir lá. É seu papel agora, sua função. Vai lá e faça o que você tem que fazer. E eu vou e faço, entendeu? Eu vou aprendendo com ela, né? Não é uma disputa. Ninguém se uniu no sagrado matrimônio para ficar igual Tom e Jerry, se matando dentro de casa. Não. Muito pelo contrário, se unir. Ela é o auxílio da graça de Deus, né? Ela é o meu sol, né? Solange, as pessoas chamam de sol. Engraçado que Hélio no grego significa sol. Então eu brinco com ela: você estava predestinada a casar comigo. Eu fico brincando com ela, dá muita risada, né? Então, se Deus pede isso para a mulher, o que Deus pede para os homens? Por isso está aqui a cruz, ó. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, como é que Jesus amou a igreja? Ó, tá aqui, ó. Vou trazer mais para cá, ó. Como é que foi que Jesus amou a igreja? Ali, ó, morrendo, tá? Por isso eu dizia no início, né? O homem é chamado a proteger, mas também dar a vida. Dar a vida pela esposa, dar a vida pelos filhos. Então o homem é chamado a isso, a amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando eu estava me preparando para casar, eu e minha esposa, a gente começou a estudar muito, né, por fora. Porque, veja, alguns anos atrás, a igreja teve que fazer um concílio, um sínodo dos bispos reunido com o Papa, para tratar questões de famílias. Por quê? Porque o divórcio aumenta cada dia mais. E, desculpa ser franco, e tende a aumentar ainda mais. Por quê? Porque o problema está na formação, gente. Um padre que vai casar com a igreja, a formação dele, dependendo da ordem dele,
é de 8 a 12 anos de estudo. Como é que eu vou casar com uma pessoa para o resto da vida? Eu vou fazer um curso de um dia. Metade de um dia. Aqui, graças a Deus, na paróquia, 2 dias foi muito bom. Eu fiquei muito surpreendido com as formações. Mas eu me esqueci agora o nome de uma paróquia em Brasília, que o curso dura 6 meses e tem gente que desiste de casar no curso. Olha que coisa maravilhosa, né? Deve espantar. Como assim maravilhoso? É porque mostra o que é o matrimônio. Aquelas pessoas chegam ao discernimento, não, a gente se ama, mas não estamos ainda preparados para essa realidade. Então tem que se mostrar realmente o que é o matrimônio. As lutas que vai ter, as dificuldades, que é cruz, que o marido vai ter que morrer pela esposa e a esposa tem que morrer pelo marido. E o que é isso? Morrer muitas vezes a minha vontade para fazer a vontade dela, muitas vezes morrer a vontade dela para fazer as minhas vontades. Então é isso que é o matrimônio. É uma vida de entrega, de sacrifício. Então eu comecei a estudar com ela, falei, vamos estudar porque 2 dias só de curso é muito pouco. Então a gente começou a ler muitas coisas sobre a vocação matrimonial. E eu li esse texto e rezei muito em cima desse texto. Então assim que a gente noivou, a família dela naquela época não me aceitava muito. Então eu cheguei lá na casa da avó dela, estava a família reunida, só não me xingaram de santo. Até aí tudo bem, fiquei em silêncio, né? Não briguei com ninguém. Só que aí começaram a querer humilhar ela na minha frente. Aí eu já não aceitei, gente. Já não aceitei. Não briguei com ninguém, mas falei, tchau para a senhora, tchau para o senhor. Eu tô indo embora porque eu não vim aqui para isso. E a Sol me acompanhou. E foi uma experiência muito linda, que a gente tinha acabado de noivar, se preparando para o matrimônio, e foi uma experiência muito boa essa. Por quê? Porque chegando aqui em casa, a Sol ela chorava e dizia assim para mim, tá vendo, amor? Eu sou uma cruz na sua vida. Foi a coisa mais importante que ela poderia me dizer. Então eu segurei nas mãos dela, eu dei um sorriso, e peguei assim a minha mão, enxuguei a lágrima dela e disse assim para ela, amor, se você é uma cruz na minha vida, eu quero morrer como Jesus, grudado na minha cruz porque eu te amo. Então se nós queremos saber o que é o amor, amor é isso. Aquela pessoa, eu matei a mulher porque isso não é minha, não é de ninguém, matei porque amo. Isso não é amor, gente. Amor não é possessão. Amor é entrega. Amor é sacrifício. Por isso, quando a Sol entrou em crise, ela não sabia mais se me amava ou não me amava, eu até ajudei ela a terminar comigo. Ela começou a chorar, vou te fazer sofrer. Falei, não, se é bom terminar para discernir. Lógico, eu sofri muito, sofri. Mas eu falei para ela, eu te amo e quero a sua felicidade, mesmo que não seja ao meu lado. Isso é amor. Entende? Então amor é isso, é entrega, é sacrifício, é doação. Amor, eu poderia dizer aqui, é martiria, isto é morte de cada dia, é morte diária. Ser aberta à vida. Amanhã eu vou fazer uma live com a irmã, depois vou estar divulgando aqui. Nós vamos fazer uma live, o tema vai ser sobre... Nós vamos falar sobre ser aberto à vida. Ser aberto à vida. Só quem ama. Né? Tem muita gente que não quer ser pai, não quer ser mãe por ato egoísta. Aí põe desculpa porque as coisas estão difíceis. Ora, quando que as coisas foram fáceis? Cada época teve suas dificuldades. Enfim, mas isso é para amanhã. Né? Mas o amor é isso, é sacrifício. O amor é entrega, né, Celito? Grande Celito aqui no nosso meio. Amor é isso. Sacrifício, entrega. Então eu sabia que eu estava me preparando, né? Para o quê? Para morrer. Olha que loucura, né? Me preparando para morrer, porque matrimônio é isso. É uma morte diária. Isso é uma coisa boa, gente, tá? Não é ruim eu deixar de fazer as minhas vontades para fazer a vontade da minha esposa.
E aí eu fui entendendo isso, caminhar lado a lado. Então, uma vez fiz uma pregação por aqui mesmo, cheguei em casa, minha esposa estava ardendo de febre, minha cunhada falou assim, vou levar ela para o posto de saúde. Eu falei, olha, dá licença, eu casei com ela é minha esposa e quem cuida dela agora sou eu. Se você quiser nos acompanhar, você é bem-vinda. Então, entender isso. Qual é o meu papel enquanto esposo? Qual o papel da esposa dentro de casa, né? E dentro dessa dinâmica do amor, do sacrifício, da entrega. E aí, assim que a gente casou, né? Ela já engravidou. E aí, ela começou a viver toda aquela questão do enjoos. E eu tive a graça, gente. Olha, eu tenho 6 filhos. Amanhã nós vamos falar melhor sobre isso. E nos 6 filhos, minha esposa me enjoou. Nas 6 gravidez. Na do João Paulo foi o maior enjoo que ela teve, né? Então, ela olhava para mim, gente, ela fazia assim, ó. Eu até achava que era exagero aquilo no início, né? Então, eu fui fazer uma missão lá no Irmão Trovão. E aí ela queria que eu ficasse... O Irmão Trovão queria que eu ficasse... Exatamente, cuidar e amar. Então, o Irmão Trovão queria que eu ficasse lá uma semana, pregasse o retiro e desse formação. Falei, e aí, amor? Ela falou, fica, né? Já estava enjoada. Fica. E aí eu falei para ela, né? Mandava mensagem, ligava. Como é que você tá? Ah, eu tô bem, tô com saudade, mas não quero que você volte. Eu falei, nossa, que saudade é essa, né? E aí foram assim, nas 6 gravidez. Olha, só vem dormir depois que eu estiver dormindo. Mas eu encontrei nisso o quê? Uma ocasião de mostrar para ela que eu a amo, não somente com palavras, mas com gesto, com atitudes concretas, né? Então aí na primeira gravidez ela ia para o banheiro vomitar, eu ia junto. Não que eu ia vomitar, né? Espero que você não esteja jantando. Mas porque matrimônio é caminhar lado a lado. Eu queria estar com ela nesse momento. Assistir os partos dos meus filhos. Só o do Luiz Maria que eu não assisti porque foi em um outro hospital, tinha muitas mulheres numa sala, era constrangimento para aquelas mulheres, como é que ia dar a luz na frente de um homem que elas nem conhecem. E aí uma amiga nossa acompanhou a Sol, porque nesse hospital eu não pude entrar, e eu fiquei do lado de fora, rezei 2 rosários até o menino nascer. Mas fiquei do lado de fora, era um dia frio. Eu passei frio nesse dia, mas minha esposa sabia que por mais que eu não estivesse naquele momento ao lado dela, eu estava lá fora, no meio da friagem, sentado num banco de pedra, com um rosário na mão, rezando pela chegada do nosso filho. Então, é isso que nós precisamos entender. Quantos homens não têm essa sensibilidade? Não entende aquilo que a própria Sagrada Escritura fala, que a mulher ela é um sexo mais frágil, requer mais cuidado, requer mais carinho, atenção, né? Então é uma coisa que nós precisamos aprender, né? O nosso papel enquanto homem, porque isso que é pedido para nós, né? Então você que ainda vai casar, já vai trabalhando isso em você. Você vai ter que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por amor a ela se entregou. Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesma toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, eu não casei com roupa preta. Se eu tivesse tido conhecimento do que eu vou falar agora, eu teria casado de preto. Por quê? Tem aquela piadinha, né, sem graça. Por que o homem casa de preto? Porque já casa de luto, né? Não, não é isso. Simboliza o Cristo que levou sobre si, né, o pecado da sua esposa, que são os membros da igreja. Ele não é pecador, mas diz São Paulo, se fez pecador por nós, isto é, assumindo o nosso pecado.
Então, assim, tradicionalmente era isto que simboliza o terno preto. Né? Olha que coisa bonita, não é? E aí, gente, agora nós vamos entrar em coisas espirituais, que até então, meramente, para muitos, são coisas carnais e humanas. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. No período do namoro, do noivado, o corpo pedem um ao outro. Né? Às vezes a pessoa chega em mim, ai, Hélio Maria, meu Deus do céu, eu sinto, sabe, um desejo, às vezes, pela minha namorada, pela minha noiva. Eu falei, que bom, é sinal que você é homem, não tem nada de errado. O errado é ceder a isto. Então o documento da igreja fala que o corpo vai pedir um ao outro, no namoro e no noivado. Mas aí o que eles vão fazer? Eles oferecem aquilo como sacrifício. Nós não podemos. Então você que ainda não casou, se você puder, na noite de núpcia, pegar a sua esposa no colo, isso não é só romantismo. A cama do casal, diz Santo Tomás, que é como um altar. É o altar daquele casal. Então olha que bonito, né? Vocês ofereciam um sacrifício, não podia. Mas na noite de núpcia você pode pegar a sua esposa no colo e colocar sobre o altar e fazer uma oração juntos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque hoje nós podemos consumar esse sacrifício. Obrigado, Senhor, olha que coisa, olha como é que seria algo extraordinário, belo, lindo, maravilhoso. Porque mais na frente, olha assim, São Paulo diz, assim os maridos devem amar as mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e trata, como Cristo faz a sua igreja. Então existe uma coisa muito bonita entre a união conjugal e a união com Deus no Santíssimo Sacramento. Por isso, quando eu fui pregar em Maringá, eu atendi um casal de noivos, que eles falaram, daqui 2 semanas é o nosso casamento, até aqui nos ajudou o Senhor. Você teria algo para nos falar? Eu falei, fique de frente um para com o outro. Segura na mão dele, dela, seguraram. Eu falei, olha, na noite de núpcia de vocês, você vai poder olhar para a sua esposa, para o corpo da sua esposa. E você, minha irmã, vai poder olhar para o seu marido, para o corpo do seu marido, e um olhando nos olhos do outro, vai poder dizer o que Cristo diz para a sua esposa, que é a igreja. Isto é, você vai poder dizer para ele, né? Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Olha que coisa extraordinária. Quando que a igreja se torna um só corpo, uma só carne com o seu esposo, que é Cristo, na comunhão eucarística. Então, assim como Cristo, ele alimenta o corpo da sua esposa e ele nutre, é isso aqui que São Paulo está nos falando, que ele nutre o corpo da sua esposa. Como é que Jesus faz isso? Com o seu próprio corpo, na Sagrada Comunhão. Então, na Sagrada Comunhão, Cristo está alimentando o corpo da sua esposa, nutrindo, como é? Com o seu próprio corpo. Isso acontece no sacramento do matrimônio. No ato conjugal, que é uma coisa bela. Tem gente que fica falando que tampa crucifixo, né? Tampa imagem. Mas o que tem, gente? Porque não pode, né? Ver o sexo como uma coisa suja, nojenta, vergonhosa, sim, talvez da maneira que você aprendeu. Mas quando é algo dentro do sagrado matrimônio, de maneira santa, como eu dizia, nem tudo pode dentro do matrimônio, mas de maneira santa, é algo que é agradável a Deus. É algo que chega o quê? Na linguagem Santo Tomás, eles glorificam a Deus no ato conjugal. Então, uma coisa bonita, uma coisa bela. E aí, gente, um homem que realmente ama a mulher
e a mulher que realmente ama aquele homem, que se doa, é a doação mútua, como diz o catecismo, né? Quando eles se doam ali, gente, olha, esse homem e essa mulher vão poder fazer uma experiência de ter o seu ato conjugal e um olhando nos olhos do outro em lágrimas. Um olhando nos olhos do outro dizendo: isto é o meu corpo que eu entrego a vós. Como também quando se abre para a realidade de filhos. Eu falo para minha esposa, né? Com 6 filhos. No dia que Deus te chamar, amor, você vai poder comparecer diante de Deus. E você vai poder falar para Deus: eis aqui, Senhor, o meu corpo que foi entregue a vós. Se abrindo a vida, deixando com que Deus enviasse os seus filhos através do dom extraordinário que Ele te deu, que é o dom da maternidade, que é tão odiado hoje. Nós vamos aprofundar isso melhor amanhã. Por que o diabo odeia a maternidade? Porque pela maternidade da Virgem Maria a salvação entrou no mundo. Pela maternidade da mãe de São Pio, nós temos Padre Pio. Pela maternidade da mãe de Santa Teresinha, nós temos uma Santa Teresinha. E por aí em diante, né? Então entenda isso, gente. É uma coisa bonita o sagrado matrimônio. São coisas belas. Olha o que nós estamos aprendendo aqui hoje, né? Olha a riqueza, olha a grandiosidade. Por isso que eu dizia que não é meramente uma coisa humana, mas existe algo de espiritual, algo de sobrenatural, porque quando um homem e uma mulher se unem e ali acontece uma fecundação, esse casal é chamado, sabe de quê? Co-criadores com Deus. Deus continua criando através do casal. Deus continua criando através da vocação matrimonial. Deus continua criando através, né, da paternidade e a maternidade que eu aprendi na teologia. Nós todos temos a imagem e semelhança de Deus, mas o casal tem uma outra imagem e semelhança de Deus, que é o quê? A paternidade. Só Deus é pai por excelência, mas Deus concede essa graça ao homem e concede a graça da maternidade à mulher, para gerar filhos, saírem do egoísmo e viver tudo aquilo, né? Como eu sempre falo, gente, fazer... Olha, nós podemos tanta coisa da nossa vida fazer espiritualidade. Eu costumo dizer para os casais que cada gravidez deve ser um retiro espiritual de 9 meses. A mulher se ofertando a Deus nos enjoos, nos incômodos, na barriga já pesada, na falta de ar, quando não tem mais posição para dormir a partir dos 7º meses. E o homem no companheirismo, no carinho, no afeto, fazendo as coisas dentro de casa, sobretudo sendo como um sirineu que ajuda a sua amada esposa a carregar a cruz. Por quê? Porque o venerável Funton Shin diz que cada gravidez é um calvário, cada parto. A mulher, ela chega próxima à morte, gente, né? Ela fica próxima da morte. Então o homem tem que auxiliar a mulher nesse momento, ajudar a sua esposa. Amor, eu tô aqui, eu tô rezando, vai dar tudo certo. Gente, eu fico tão feliz. Eu sei que nós não somos exemplo para ninguém, mas todos os meus filhos nasceram na base do rosário. Era minha esposa sentindo contração. Ai, calma aí. Interrompi a Ave Maria. Respirava fundo. Quando a contração terminava, continuava. Santa Maria, Mãe de Deus. Foi assim, rezando o rosário. Nossos filhos nasceram com a recitação do rosário. E é isso que Deus espera, né? Por mais que eu ainda preciso me converter, ser um pai melhor, ser um esposo melhor, eu ainda acredito que eu não sou o esposo que minha esposa merece, mas entender que foi para isso que Deus me uniu a ela. E como eu louvo a Deus pela esposa que tenho, porque para aguentar o que eu vivo, né? Foi a ajuda adequada, Sol.
e que é linda, né? Vocês depois podem procurar aqui no Instagram foto dela. Veja como Deus e Nossa Senhora faz milagre, né? Eu até brinco com ela, eu sou muito brincalhão, o Celito sabe disso, quem me conhece aí, já me acolheu nas casas aí, sabe? Eu brinco que ela casou comigo por caridade. Vou casar, porque, meu Deus, se eu não quiser, ninguém vai querer o bichinho, eu vou casar com ele, né? Eu brinco com ela. Mas não, ainda bem que Deus nos predestinou, né? Um ao outro. E isso é belíssimo. Então, amados irmãos, essa é a teologia do sacramento do matrimônio. É isso que Deus espera que nós possamos viver. E essa live, ela termina agora, mas na verdade ela não termina, porque amanhã eu tenho uma live junto com a Andressa e nós vamos falar sobre ser aberto à vida. Então eu te convido você a participar amanhã comigo, né? Dessa live, vai ser às 9 horas da noite. Eu vou dar continuidade daquilo que eu estava falando hoje, né? Sobre ser aberto à vida, como é que é ter filhos, como é que é ter uma família numerosa hoje, né? Nas condições, em plena pandemia, com 6 filhos, vivendo da providência divina. Então, se você quer saber, amanhã nós vamos falar de todo o cuidado de Deus, que Deus cuida de nós, que aqui em casa, né? Como é que a gente tem vivido esses momentos, tá bom? Deus te abençoe, obrigado você que permaneceu comigo até agora. Vamos mandar aqui um salve Maria para o pessoal, né? Vamos ver quem está aqui presente. E só antes de mandar o salve Maria, o abraço para vocês, gente, uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Obrigado, Espírito Santo. Olha, os santos, meu Deus do céu. Olha que coisa linda. O homem e a mulher deve ser como o olho e a mão. Quando os olhos choram, a mão enxuga as lágrimas. Quando a mão machuca, os olhos choram. Posso repetir novamente? O homem e a mulher têm que ser como o olho e a mão. Os olhos, quando choram, a mão enxuga as lágrimas. A mão, quando machuca, os olhos choram. Entende? Essa é a vocação. Isso é o sagrado matrimônio. É fácil? Não, não é. Até porque São Francisco de Sales dizia que o matrimônio é um dos maiores meios de mortificação sobre a face da terra. Então, às vezes eu brinco aqui, não vou fazer jejum, penitência nenhuma, mais nenhuma mortificação, porque eu já sou casado. A Sol dá muita risada, né? Mas enfim, ficou claro para nós? Vou deixar salvo aqui no GTV, tá? A live de hoje. E ela também vai lá para o meu canal no YouTube. Então você pode compartilhar com outras pessoas, se ela te ajudou, né? Se ela agregou para algo na sua vida, tá bom? Então mande para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam tocadas aqui por esse momento que nós tivemos, tá bom? Vamos ver aqui, Adriana, salve Maria para você, um abraço, obrigado pela sua presença. Eliana também, obrigado pela sua presença. Gabriela, que bom que você esteve aqui conosco. Vanusa, Elvis, já tive a graça de estar pregando lá na comunidade do Elvis. Deixa eu ver quem mais. Pati. Aí tem uns nomes que passam assim rápido, não dá pra ver. Ana Maria. Acho que é Calu Pimentel. Dani. É o DJ. Opa, passou rápido. Mas é aqui próximo. Felipe. Grande Felipe. Casou agora. Tá vivendo tudo isso aí que eu falei, ó, com a graça de Deus. Adrica, um abraço pra você. Elisa, Lorena. Alex, grande Alex, amigo nosso. Eu acho que é Natália. Tá Nath, né? Nath alguma coisa. Daiane, das Dores. Marcelo.
Paulo, Pedro, Poliana, Poli, né? Ana Paula sempre presente aqui, o Sila, o Marlon, tô devendo, eita, eu tenho que te responder lá no Instagram, ou no WhatsApp, né, irmão? A vida tá uma loucura. O Paulo. E é isso, povo amado. Fernanda, salve Maria, um abraço, gratidão, Deus abençoe vocês. Amanhã eu aguardo vocês. Vai estar eu e a Andressa falando sobre ser aberto à vida, tá bom? Não deixa de participar. Deus abençoe e Deus te faça santo por meio do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Até amanhã. Um abraço.